Ela estava na obra, suada, com as mãos sujas de cimento. Quando ele chegou, terno caro, olhar de gelo, o novo dono da empresa, comprou tudo, só para se vingar. Mas bastou olhar para ela, e tudo mudou. Comenta de onde você está assistindo, deixa o like e se inscreve. Porque essa história vai te provar que às vezes o amor nasce bem no meio da ruína. A caneta deslizou sobre o papel pela última vez. Enzo Ravelli ergueu os olhos do contrato assinado e encontrou o silêncio pesado da sala de reuniões. Do outro lado da mesa, 3 homens de terno tentavam disfarçar o desespero. Está feito. Sua voz era firme, sem qualquer traço de satisfação. Vocês têm 30 dias. O mais velho dos 3 se inclinou para a frente. Senhor Ravelli, podemos rever os termos de transição? A equipe não tem para onde ir. Não há nada para conversar. Enzo fechou a pasta e se levantou. A construtora Almeida deixará de existir. Todos os contratos serão transferidos ou cancelados. A equipe executiva será dispensada. Ele caminhou até a janela do 40º andar. Lá embaixo, São Paulo fervia sob o sol do meio-dia. Carros minúsculos, pessoas que pareciam formigas. Tudo sob seu controle. Por que está fazendo isso? A pergunta veio carregada de desespero. Enzo não se virou. Negócios. Mentira. Aquilo não era sobre dinheiro. Nunca fora. Era sobre algo muito mais antigo. Algo que doía quando ele respirava fundo demais. Os homens saíram da sala em silêncio. Enzo permaneceu na janela, observando a cidade que construíra tijolo por tijolo. Sua empresa era um império, mas impérios precisavam de inimigos para conquistar. E ele acabara de eliminar mais um. Seu celular vibrou. Uma mensagem da assistente. Obra da Zona Sul precisa de vistoria urgente. Problemas estruturais. Perfeito. Enzo sorriu pela primeira vez no dia. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de quem estava prestes a destruir mais um pedaço do passado. Guardou o celular no bolso do terno e se dirigiu à porta. Marcos, prepare o carro. Sua assistente correu atrás dele pelo corredor. Senhor, sua reunião das 3, cancelada. Ele não diminuiu o ritmo. Vou pessoalmente avaliar o que pode ser aproveitado antes da demolição. Ela parou. Enzo continuou caminhando. No elevador, sozinho, ele fechou os olhos por um momento. A imagem de uma velha fotografia apareceu em sua mente. 2 homens de mãos dadas, sorrindo para a câmera. Pai e filho, sócios, amigos, antes da traição. Roberto Almeida fora o melhor amigo de seu pai, padrinho de casamento, padrinho de batismo de Enzo. O homem que ensinou ao garoto como segurar uma régua, como ler uma planta baixa. O tio postiço que prometera que um dia as 2 empresas se uniriam quando Enzo crescesse. Até o dia em que desapareceu com metade dos contratos da família e com a secretária do pai, deixando apenas uma carta sobre a mesa e um império rachado ao meio. O elevador abriu no térreo. Enzo ajustou a gravata e caminhou para fora. O motorista segurava a porta do carro. Para onde, senhor? Zona Sul. Obra da Almeida. Ele entrou no banco de trás e olhou pela janela. Em algumas horas estaria pisando em terreno inimigo pela primeira vez em 15 anos. A última vez que estivera ali, tinha 19 anos. Terno emprestado do pai. Sonhos de herdeiro. Roberto o recebera como se fosse seu próprio filho, mostrando cada canto da obra com orgulho paternal. Um dia tudo isso vai ser nosso, ele havia dito. Enzo fechou os punhos. A memória ainda ardia como sal em ferida aberta. E desta vez seria para apagar de vez o nome que nunca mais deveria ter sido lembrado. O calor batia forte no asfalto quando Enzo desceu do carro. A obra erguia-se à sua frente como uma cicatriz na paisagem urbana. Guindastes parados, operários agrupados em discussão acalorada. O cheiro de concreto misturado ao suor pairava no ar. Senhor Ravelli? Um homem de capacete amarelo se aproximou, nervoso. Sou Ricardo, engenheiro responsável. Não esperávamos sua visita hoje. Enzo ignorou o cumprimento e caminhou em direção ao grupo de homens. Suas vozes se elevavam em tom de briga. Isso não vai sustentar, gritava um operário, apontando para uma viga suspensa. Já falei 3 vezes que a angulação está errada. Você não é engenheiro para questionar o projeto.
rebateu outro homem de terno sujo. Segue o cronograma e para de criar problema. O grupo crescia. Capacetes vermelhos, amarelos e brancos se misturavam numa discussão que parecia não ter fim. Enzo observou por alguns segundos, calculando quanto dinheiro aquela confusão estava custando por minuto. Foi então que a viu. Uma mulher jovem atravessou o canteiro com passos firmes. Cabelo castanho preso num rabo de cavalo alto. Capacete branco ligeiramente torto. Botas sujas de cimento. Ela não correu. Não gritou. Simplesmente caminhou até o centro da discussão e ergueu a mão. Parem. A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Não era alta, mas tinha algo que fez todos se calarem imediatamente. José tem razão. Ela apontou para o operário que reclamara primeiro. A viga está numa angulação de 15 graus quando deveria estar em 12. Se subirmos assim, vamos ter problema de distribuição de carga. O engenheiro de terno sujo riu com desdém. Escuta aqui, estagiária. Camila Varela. Ela não baixou os olhos. E você, Dr. Henrique, deveria saber que cálculo estrutural não é opinião. É física. Enzo sentiu algo estranho no peito. Uma sensação que não experimentava há anos. Camila tirou um papel amassado do bolso e se ajoelhou no chão. Com um lápis, começou a rabiscar números e ângulos. Os operários se aproximaram, curiosos. O Dr. Henrique cruzou os braços, irritado. Olhem, ela mostrou os cálculos. Se mantivermos 15 graus, a tensão no ponto de apoio vai ser 30% maior que o planejado. Em 6 meses, começamos a ter microfissuras. Em 1 ano, rachaduras visíveis. José, o operário, assentiu com a cabeça. É exatamente o que eu estava tentando falar. Camila se levantou e limpou as mãos no macacão. Vamos ajustar para 12 graus. José, você consegue fazer isso com sua equipe? Claro, menina. Mas vai atrasar 2 horas. 2 horas hoje para evitar 2 anos de dor de cabeça. Ela sorriu pela primeira vez. Me parece um bom negócio. O grupo se dispersou. Os operários voltaram ao trabalho com uma energia renovada. O Dr. Henrique resmungou algo sobre estagiária metida e se afastou. Camila permaneceu ali por um momento, olhando para a viga sendo reposicionada. Foi quando percebeu que alguém a observava. Seus olhos encontraram os de Enzo. Por 3 segundos que pareceram 3 horas, eles se fitaram em silêncio. Ela não desviou o olhar. Não pareceu intimidada pelo terno de R$5.000 ou pela aura de poder que ele carregava. Havia algo naqueles olhos castanhos, uma mistura de inteligência, determinação e uma vulnerabilidade quase imperceptível que fez o peito de Enzo apertar. Senhor? Ricardo apareceu ao lado dele, quebrando o momento. Quer que eu apresente a equipe? Enzo piscou e voltou à realidade. Não precisa. Ele se virou e caminhou de volta ao carro, mas não conseguiu resistir a olhar por cima do ombro mais uma vez. Camila havia retomado seu trabalho, verificando outras estruturas com a mesma atenção meticulosa, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido. No banco traseiro do carro, enquanto o motorista ligava o ar-condicionado, Enzo fechou os olhos e viu novamente aquele olhar. Firme, desafiador, real. Pela primeira vez em 15 anos, uma mulher havia conseguido tirar Roberto Almeida da sua mente. E isso o assustava mais do que qualquer negócio que já havia fechado. Enzo não dormiu naquela noite. Ficou na varanda do apartamento até às 5 da manhã, observando a cidade acordar. Cada vez que fechava os olhos, via aquele olhar castanho, determinado, desafiador, implacavelmente honesto. Às 7 em ponto, enviou uma mensagem para sua assistente. Reunião de emergência. 8h30. Todos os diretores. 2 horas depois, estava sentado na cabeceira da mesa oval, observando os rostos confusos dos seus executivos. Marcos, diretor financeiro, folheava nervosamente os documentos da aquisição. Helena, do jurídico, ajustava os óculos repetidas vezes. Senhores, Enzo ajustou os punhos da camisa. Mudança de estratégia em relação à construtora Almeida. Marcos ergueu os olhos. Algum problema com a documentação? Posso... Não vamos extinguir a empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena deixou a caneta escapar dos dedos. Como assim, Enzo? Marcos se inclinou para a frente. Ontem você disse que íamos desmobilizar tudo.
Já mandamos os comunicados de dispensa. Suspendam os comunicados. Enzo manteve a voz firme. A Almeida vai continuar operando. Vamos manter parte da equipe técnica e alguns projetos em andamento. Roberto, diretor de operações, balançou a cabeça. Isso não faz sentido financeiro. Compramos por 18 milhões só para fechar as portas. Era o plano desde o... O plano mudou. A frieza na voz de Enzo fez todos se calarem novamente. Ele se levantou e caminhou até a janela. Vamos chamar de reestruturação estratégica. A Almeida será nossa subsidiária na Zona Sul, focada em projetos residenciais de médio porte. Helena pigarreou. Enzo, com todo respeito, ontem você estava decidido a acabar com tudo. O que mudou? A pergunta pairou no ar como fumaça tóxica. Enzo sentiu uma pontada no peito. O que mudou? Uma estagiária de 20 e poucos anos que não se intimidou com hierarquia? Uma mulher que sabia distinguir 15 graus de 12 e não teve medo de enfrentar um doutor em engenharia? Ou talvez fosse apenas aqueles 3 segundos de silêncio em que ele sentiu que ainda existia algo real no mundo. Análise de mercado. Sua mentira saiu fluida, quase convincente. A Zona Sul tem potencial que não consideramos antes. Marcos franziu as sobrancelhas. Que análise? Não me lembro de... Marcos... A voz de Enzo cortou o ar. Você está questionando minha decisão? O homem engoliu em seco e baixou os olhos. Claro que não. Apenas tentando entender a nova estratégia. A estratégia é simples. Enzo voltou para sua cadeira. Helena, quero a documentação para transformar a Almeida em subsidiária. Roberto, selecione os funcionários que vamos manter. Prioridade para pessoal técnico competente. Roberto anotou rapidamente. Critérios específicos? Enzo hesitou por uma fração de segundo. Mantenham quem demonstrar conhecimento técnico sólido e capacidade de liderança. Especialmente os mais jovens. Eles se adaptam melhor a mudanças. Helena ajustou os óculos novamente. E a equipe de gestão? Vamos nomear um novo diretor? Por enquanto, a gestão operacional ficará sob minha supervisão direta. Vou precisar de uma assistente de diretoria para fazer a ponte entre as empresas. Alguém que conheça bem os projetos da Almeida. Marcos ergueu uma sobrancelha. Já tem alguém em mente? Enzo tamborilou os dedos na mesa por alguns segundos. A imagem de Camila ajoelhada no chão, calculando ângulos com um lápis gasto, apareceu em sua mente. Vou analisar o quadro de funcionários e decidir. Mentira. Ele já sabia exatamente quem queria naquela posição. A reunião se estendeu por mais 1 hora, com detalhes burocráticos e cronogramas. Quando todos saíram, Enzo permaneceu sozinho na sala, olhando para o telefone. Pegou o aparelho e discou o número da obra. Ricardo, preciso da ficha de uma funcionária. Camila Varela. A estagiária? Ela é nossa melhor. Quero todas as informações. Formação, tempo de empresa, avaliações. E Ricardo? Sim, senhor. Isso fica entre nós. Enzo desligou o telefone e se recostou na cadeira. Pela janela via os prédios da cidade se erguendo como monumentos ao progresso. Cada um deles construído tijolo por tijolo, viga por viga, cálculo por cálculo, por pessoas como Camila. Ele fechou os olhos e pela primeira vez em 15 anos permitiu-se imaginar que talvez a vingança não fosse a única coisa que valia a pena construir. Camila olhou para o endereço no papel pela 3ª vez. Avenida Paulista, 1374. O prédio se erguia à sua frente como um monólito de vidro e aço. A ligação de Ricardo na véspera ainda ecoava em sua mente. Você foi convocada à sede da Ravelli Incorporações. Amanhã, 9 horas. É sobre sua transferência. Transferência. Ela era apenas uma estagiária. Que tipo de transferência poderiam estar oferecendo? O saguão de mármore a intimidou. Funcionárias de salto alto, homens de terno ao telefone. Camila olhou para seu blazer de loja de departamento e se sentiu como uma impostora. Camila Varela, a recepcionista, sorriu. 40º andar. A senhora Helena está esperando. Helena era uma mulher de meia idade, óculos discretos e postura executiva. Senhorita Varela, obrigada por vir. Helena folheou um dossiê. Estou aqui para formalizar sua nova posição.
assistente de diretoria para projetos especiais. Você fará a ponte entre a Ravelli e a subsidiária Almeida. Camila piscou, tentando processar. Desculpe, mas eu sou estagiária. O Sr. Ravelli reconhece talento. Seu desempenho na obra chamou atenção. O Sr. Ravelli me conhece? Ele observa tudo o que acontece em suas empresas. Camila sentiu um frio na barriga. Lembrava-se vagamente de um homem de terno observando a discussão sobre a viga. O salário é 3 vezes o que você recebia. Helena deslizou um contrato, além de benefícios completos. Os números fizeram os olhos de Camila se arregalarem. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Esta é uma oportunidade única. Camila assinou com mãos trêmulas. Quando começo? Agora. Helena a levou até uma porta de madeira escura. O escritório era imenso. Janelas do chão ao teto com vista panorâmica. Enzo Ravelli estava atrás de uma mesa de vidro. Ele ergueu os olhos e Camila sentiu o mesmo impacto da primeira vez. Senhorita Varela. Ele se levantou. Bem-vinda à equipe. O aperto de mão durou 1 segundo a mais do que o protocolar. Ela sentiu um calor subir pelo braço. Helena, obrigado, pode nos deixar a sós. Quando a porta se fechou, o silêncio ficou pesado. Enzo voltou para sua cadeira e gesticulou para que Camila se sentasse à sua frente. Espero que entenda a importância desta posição. Sua voz era baixa, controlada. Você será minha ligação direta com todos os projetos da Almeida. Relatórios diários, supervisão de cronogramas, controle de qualidade. Sim, senhor. Não aceito erros, atrasos ou desculpas. Se algo sair do planejado, quero saber na mesma hora. Se houver problemas, quero soluções, não explicações. Camila assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Entendido. Sua mesa fica ali. Ele apontou para um canto do escritório, onde havia uma mesa menor com computador e telefone. Você trabalhará aqui sob minha supervisão direta. Ali, no mesmo ambiente que ele. Camila engoliu em seco. Alguma pergunta? 1000 perguntas giravam em sua mente. Por que ela? Por que tão rápido? Por que ele estava olhando para ela daquele jeito? Mas ela apenas balançou a cabeça. Não, senhor. Então comece. Nas horas seguintes, Camila mergulhou em planilhas, cronogramas e relatórios técnicos. Enzo trabalhava em silêncio, apenas ocasionalmente dando instruções secas e diretas. O projeto da Vila Madalena está atrasado. Descubra por quê. Esse orçamento está 15% acima do esperado. Analise item por item. Preciso do relatório estrutural da obra até às 5. Ela se sentia como uma equilibrista numa corda bamba. Cada tarefa era um teste, cada resposta uma possibilidade de erro. Mas aos poucos, começou a encontrar seu ritmo. Quando o relógio marcou 6 da tarde, Enzo fechou o laptop e olhou para ela. Suficiente por hoje. Camila ergueu os olhos dos papéis, percebendo apenas então que estava há horas sem parar. Amanhã, 7h30. Ele se levantou e pegou o paletó. Não se atrase. Sim, senhor. Enzo parou na porta e se virou. Por um momento, algo diferente passou por seus olhos. Menos frieza, menos controle. Quase curiosidade. Camila? Sim, bem-vinda à empresa. E saiu, deixando-a sozinha no escritório silencioso, com a certeza estranha de que sua vida havia mudado para sempre naquele dia. 3 semanas. Era o tempo que Camila trabalhava no escritório de Enzo, e ele ainda não conseguia se acostumar com a presença dela. Pequenas coisas o distraíam, a forma como ela prendia uma mecha de cabelo atrás da orelha quando se concentrava, o jeito que mordia o lábio inferior antes de fazer uma pergunta. Enzo fechou o laptop com força. Vou à obra da Moca. Ele se levantou bruscamente. Termine o relatório do Vila Madalena. Algum problema específico que devo? Apenas termine. No elevador, apoiou a testa no vidro frio. O que estava acontecendo com ele? Desde quando permitia que uma funcionária interferisse em sua concentração? Quando voltou 2 horas depois, a primeira coisa que fez foi procurar por ela com os olhos. Camila estava debruçada sobre a mesa, blazer tirado,
mangas arregaçadas. Uma mecha rebelde caía sobre seu rosto. Havia algo hipnótico na forma como trabalhava. Pronto. Ela se espreguiçou na cadeira e o viu. Senhor Ravelli, não ouvi quando chegou. O relatório? Ela caminhou até a mesa dele. Enquanto explicava os números, Enzo se distraiu com o perfume suave. Algo floral, discreto. Nada como os perfumes fortes das mulheres com quem costumava sair. Então sugiro que revisemos os cronogramas. A voz dela se tornou um murmúrio distante. Ele observou a pequena marca de caneta no dorso da mão, as unhas curtas, a aliança simples. Senhor? Desculpe, estava analisando os dados. Mentiu. Nos dias seguintes, a tensão se tornou quase palpável. Enzo criava desculpas para ficar mais tempo no escritório. Camila demonstrava sinais de nervosismo. Deixou cair papéis, errou nomes ao telefone. Na quinta-feira, a situação chegou ao limite. Às 5 da tarde, Camila se levantou para pegar um arquivo no armário ao lado da mesa dele. Enzo instintivamente se levantou para ajudar. Aconteceu tudo muito rápido. Ele se aproximou no exato momento em que ela se virou. O espaço entre eles se reduziu a centímetros. O braço dele esbarrou no dela. A pasta caiu, espalhando papéis. Nenhum dos dois se moveu para recolher os documentos. Camila ergueu o rosto e seus olhos encontraram os dele. Enzo podia sentir a respiração dela acelerada. Podia ver as pintinhas douradas na íris castanha. Podia sentir o calor que emanava da pele dela. Por um momento infinito, o mundo parou. O telefone tocou. Camila se afastou rapidamente, corada, e se abaixou para recolher os papéis. Enzo atendeu com a voz rouca. Ravelli. Era Helena, mas ele mal conseguia se concentrar. Seus olhos seguiam cada movimento de Camila enquanto ela organizava os documentos com mãos trêmulas. O silêncio que se instalou entre eles era diferente, carregado, perigoso. Enzo sabia que havia cruzado uma linha invisível. Sabia que deveria se afastar, manter a distância profissional. Mas pela primeira vez em anos, não sabia se queria fazer a coisa certa. Às 6 da tarde, quando ela arrumou a bolsa para ir embora, seus olhos se encontraram mais uma vez. Boa noite, Sr. Ravelli. Boa noite, Camila. O nome dela em seus lábios soou diferente, mais íntimo, mais perigoso. Ela parou por um segundo na porta, como se fosse dizer algo, mas apenas assentiu e saiu. Enzo ficou sozinho, olhando para a cadeira vazia dela, sabendo que havia algo mudando entre eles. Algo que ele não saberia controlar por muito mais tempo. Preciso que me acompanhe hoje à noite. Camila ergueu os olhos da planilha, surpresa. Jantar com investidores do projeto Brooklyn. 8 horas. Restaurante Fasano. Eu não entendo. Por que precisaria ir? Você conhece cada detalhe técnico do projeto. Preciso de alguém competente ao meu lado. Mas existem engenheiros seniores que... Eu escolhi você. Ele a encarou. A menos que tenha outros planos. Não, não tenho planos. É que... Nunca participei de um jantar assim. É apenas trabalho, Camila. Mentira. Os dois sabiam que não era apenas trabalho. Às 8 da noite, Camila ajustava nervosamente o vestido preto na entrada do Fasano. Quando viu Enzo se aproximar, o estômago se contraiu. Terno azul marinho, olhos claros intensos, confiança natural que fazia pessoas se virarem. Pontual. Ele sorriu. Diferente, menos formal. Sempre sou. Enzo ofereceu o braço. Ela hesitou antes de aceitá-lo, sentindo o calor da pele dele através da camisa. O restaurante era sofisticado. Os investidores já estavam na mesa. 3 homens de meia idade, ternos caros, relógios que custavam mais que o salário anual dela. Senhores, minha assistente de projetos especiais, Camila Varela. Muito jovem para uma posição tão importante, não? Comentou Carlos Mendes, sorrindo sem sinceridade. A competência não tem idade, respondeu Enzo seco. Durante a primeira hora, Camila observou como Enzo conduzia a negociação. Havia algo fascinante na forma como falava, cada palavra calculada. Quando a conversa se voltou para especificações técnicas, ela participou naturalmente, respondendo perguntas com segurança surpreendente.
Impressionante, disse Roberto Silva. Ela realmente entende do assunto. Carlos Mendes, porém, não parecia convencido. Claro, mas vamos ser realistas. Ele se inclinou para a frente, sorriso predatório. Uma garota bonita assim deve ter outros talentos que a ajudaram na carreira, não é mesmo? O silêncio foi gélido. Camila sentiu o rosto queimar. Enzo colocou o guardanapo sobre a mesa com movimento controlado demais. Repita isso. A voz saiu baixa, perigosa. Enzo não quis dizer nada. Repita. Precisão cirúrgica. Quero ter certeza de que entendi o que você insinuou sobre minha funcionária. Foi apenas uma brincadeira. A senhorita Varela tem mais integridade e inteligência no dedo mindinho do que você em todo o seu corpo. Enzo se levantou. Se você não consegue reconhecer isso, talvez não seja o tipo de parceiro que procuramos. Camila estava paralisada. Nunca havia visto Enzo assim. A frieza havia dado lugar a algo primitivo. O jantar acabou. Ele fez sinal para o garçom. Camila. No elevador do estacionamento, nenhum dos dois falou. A tensão era diferente, carregada de urgência. Obrigada, ela disse quando entraram no carro. Enzo ligou o motor, mas não saiu da vaga. Ninguém fala assim de você na minha presença. Você não precisava sim. Eles se entreolharam. Camila podia ouvir a própria respiração, o bater do coração. Por quê? A pergunta saiu num sussurro. Enzo apertou o volante. Você sabe por quê? O carro estava cheio de palavras não ditas, de atração que nenhum dos dois conseguia mais negar. O percurso até a casa dela foi feito em silêncio carregado, expectante. Quando pararam, Camila hesitou. Enzo. Era a primeira vez que dizia o nome dele. A primeira vez que quebrava a formalidade. Ele se virou, olhos quase negros no escuro. Boa noite, Camila. Ela desceu com as pernas trêmulas. Na porta do prédio, se virou e o viu ainda ali, observando. Acenaram um para o outro, mas ambos sabiam que algo havia mudado irreversivelmente naquela noite e que não haveria mais como fingir que era apenas trabalho. A segunda-feira chegou carregada de tensão. Desde o jantar na sexta, nem Enzo nem Camila conseguiam se olhar nos olhos. Ele chegou mais cedo, ela chegou mais tarde. Uma dança silenciosa de evitação que estava deixando os dois à beira de um colapso. Às 5 da tarde, quando Camila bateu o relatório na mesa dele com força desnecessária, Enzo ergueu os olhos. Algum problema? Nenhum. A resposta saiu seca demais. Camila respirou fundo e se virou para ele. Você está me evitando há 3 dias. Não estou evitando ninguém. Está assim. Ela cruzou os braços. Desde sexta-feira você mal consegue olhar na minha direção. Enzo se levantou devagar, as mãos apoiadas na mesa. E você acha que isso é fácil para mim? A pergunta saiu com intensidade. Camila piscou, surpresa. Eu não entendo. Você não entende. Ele deu a volta na mesa, se aproximando. Você realmente não entende o que está acontecendo aqui? Enzo, desde que você pisou neste escritório, eu não consigo pensar direito. As palavras saíam como confissões arrancadas à força. Não consigo trabalhar, não consigo dormir, não consigo fazer nada sem pensar em você. Camila sentiu o coração disparar. Eles estavam próximos agora, apenas centímetros de distância. Isso é loucura, ela sussurrou. É. Ele parou bem na frente dela. É completamente insano. Você é meu chefe. Eu sei. Isso pode destruir minha carreira. Eu sei. E a sua também. Eu não me importo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de uma eletricidade que fazia o ar vibrar entre eles. Camila podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos claros. Podia ouvir a respiração ligeiramente acelerada. Camila. Sua voz saiu rouca, vulnerável. Ela ergueu o rosto e seus olhos se encontraram. Por um momento infinito, ficaram ali, se observando, como se tentassem memorizar cada detalhe. Enzo levantou a mão devagar e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Um toque leve, hesitante, como se ela pudesse quebrar. Não devíamos... Não, ela concordou.
mas não se afastou. Os dedos dele deslizaram pela bochecha, contornaram a linha do maxilar, pararam na base do pescoço. Camila fechou os olhos e se inclinou ligeiramente no toque. "Olha para mim", ele pediu, a voz pouco mais que um sussurro. Ela abriu os olhos e o encontrou mais perto ainda. Podia sentir a respiração dele no próprio rosto, morna e irregular. "Se você quiser que eu pare, é agora." Camila engoliu em seco. Tinha 1000 razões para recuar, 1000 motivos para ser sensata. Mas quando olhou nos olhos dele e viu a mesma fome, o mesmo desespero que sentia, todas as razões desapareceram. Em vez de recuar, ela se aproximou alguns milímetros. Foi o que ele precisava. Enzo segurou o rosto dela com as 2 mãos e inclinou a cabeça. Seus lábios se tocaram devagar, como uma pergunta. Suave, hesitante, quase casto. Até que ela respondeu. Camila se inclinou mais, aprofundando o beijo, e algo se rompeu dentro dos dois. As mãos dela subiram e se enroscaram na camisa dele, puxando-o para mais perto. As mãos dele deslizaram para a nuca dela, dedos se entrelaçando nos cabelos. O beijo se intensificou. Lábios que se abriam, que se encaixavam perfeitamente, como se tivessem sido feitos um para o outro. A língua dele tocou a dela com fome e hesitação, arrancando um gemido baixo da garganta dela. Enzo a pressionou contra a mesa, o corpo dele colado ao dela, e Camila sentiu as pernas fraquejarem. Ela mordeu o lábio inferior dele, leve, mas provocante, e ele respondeu com um rosnado baixo que a fez derreter. As mãos dele desceram para a cintura dela, segurando com força, como se tentasse se ancorar na realidade. As mãos dela subiam e desciam pelas costas dele, tentando absorver cada centímetro de calor. Era selvagem, era desesperado. Era tudo o que haviam reprimido durante semanas explodindo de uma vez. O corpo dela estava em chamas. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Cada toque, cada movimento dos lábios dele enviava ondas de calor por todo o seu corpo, até que a razão voltou como um balde de água fria. Camila se afastou bruscamente, ofegante, os olhos arregalados de choque e culpa. Enzo ficou parado onde estava, os cabelos desalinhados, os lábios inchados, a respiração pesada. Eles se entreolharam por alguns segundos eternos, o peso do que acabara de acontecer caindo sobre eles como uma bigorna. Camila tocou os próprios lábios, como se não acreditasse no que fizera. Enzo passou a mão pelos cabelos, tentando se recompor. Camila, não. Ela balançou a cabeça, não diga nada. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Denso, perigoso, carregado de consequências. Enzo ajustou a gravata com mãos ligeiramente trêmulas, pegou o paletó e caminhou até a porta. Parou por um segundo como se fosse dizer algo, mas apenas abriu a porta e saiu. Camila ficou sozinha no escritório, encostada na mesa, o coração ainda disparado. Levou a mão aos lábios novamente, ainda sentindo o gosto dele, o calor, a intensidade. Uma linha havia sido cruzada, e não havia mais volta. Os 3 dias seguintes ao beijo foram uma tortura silenciosa. Enzo chegava depois de Camila e saía antes dela. Quando precisavam se comunicar, usavam e-mails. A tensão era tão densa que outros funcionários começaram a notar. Na quinta-feira de manhã, Camila desceu ao refeitório para tomar café. Precisava sair daquele escritório sufocante. Foi quando ouviu a conversa. Coitada da menina, dizia Márcia, da contabilidade. Ela nem sabe que foi usada. Camila parou atrás da coluna instintivamente. Como assim? Perguntou Juliana, do RH. A transferência dela. Não foi por mérito. Foi o próprio Ravelli que pediu ela especificamente. Escolheu a dedo. O estômago de Camila se contraiu. E ele comprou a Almeida só para fechar mesmo. Meu marido trabalha no financeiro. O plano sempre foi demitir todo mundo e acabar com a concorrência. Então por que não fechou? Ninguém sabe. Mudou de ideia bem na época que trouxe a menina para cá. Camila sentiu o mundo girar. As vozes se tornaram distantes, abafadas pelo som do próprio coração. Ela subiu de volta como um robô. Enzo estava ao telefone. Camila fingiu trabalhar, mas as palavras ecoavam em sua mente. Escolheu a dedo.
Comprou só para fechar. Quando Enzo desligou, ela ergueu os olhos. Preciso falar com você. Camila, sobre o que aconteceu. É verdade? Ela se levantou, mãos tremendo. É verdade que você comprou a Almeida para fechá-la? Silêncio ensurdecedor. É verdade que você me escolheu pessoalmente? Que pediu minha transferência especificamente? Responda. Sim. A palavra foi como um tapa. Simples. Devastadora. Sim para qual pergunta? Para as duas. Camila se apoiou na mesa para não cair. Você me trouxe para cá como um troféu? Não é assim. Então como é? Ela caminhou até ele, olhos brilhando de raiva e dor. Me explica como eu devo interpretar o fato de você ter destruído minha empresa, me escolhido. E depois... A lembrança do beijo agora queimava como ácido. O beijo foi real, ele disse, baixo. Real? Camila riu sem humor. Nada disso foi real. Você me manipulou desde o primeiro dia. Você é competente, não importa. Ela bateu a mão na mesa. Você tirou minha escolha. Manipulou minha vida baseado em quê? Uma obsessão? Por que não fechou a empresa? Camila cruzou os braços. Qual era o plano original? Fechar. Demitir todo mundo. Eliminar a concorrência. E o que mudou? Enzo a olhou nos olhos. Você. A resposta foi uma segunda bofetada. Porque era honesta. Porque confirmava que sua vida inteira havia sido alterada por um homem que a viu uma vez e decidiu tê-la. Você é doente, ela sussurrou. Talvez. Não sinta pena de si mesmo. Ela voltou para sua mesa e começou a guardar seus pertences. Enzo a observou, imóvel. O que você está fazendo? Me afastando. Vou pedir transferência. Se não for possível, vou pedir demissão. Não precisa sim. Ela se virou para ele. Eu não posso mais trabalhar aqui. Não posso mais olhar para você sem lembrar de como fui ingênua. Camila, por favor. Adeus, Sr. Ravelli. O tratamento formal foi uma punhalada deliberada. Ela pegou a bolsa e caminhou até a porta. Camila. Ela parou, mas não se virou. Eu nunca quis te machucar. Mas machucou. Sua voz saiu quebrada. Você me fez acreditar que eu era especial. Que merecia aquela oportunidade. Ela respirou fundo. O pior não é ter descoberto a verdade. O pior é que por um momento, naquele beijo, eu realmente acreditei que era real. Camila saiu, deixando Enzo sozinho com o gosto amargo da própria traição. Do lado de fora, ela se encostou na parede e fechou os olhos, tentando não chorar. Mas algumas lágrimas sempre escapam, mesmo quando a gente jura que é forte demais para elas. 2 semanas depois, Camila estava de volta às obras. Helena conseguiu transferi-la para o projeto da Vila Olímpia como engenheira assistente. Mesma função, mesmo salário. Como se os últimos 2 meses nunca tivessem acontecido. Mas havia uma diferença. Agora, a construtora Almeida era subsidiária da Ravelli, e isso significava que Enzo aparecia regularmente. Na primeira vez que o viu, Camila estava conferindo fundações quando ouviu a voz dele. Seu estômago se contraiu. Ela baixou a cabeça, fingindo concentração, esperando que ele fosse embora. Não funcionou. Senhorita Varela. Voz formal e distante. Camila ergueu os olhos. Enzo estava a metros de distância, terno impecável, postura ereta. Mas havia algo diferente. Olheiras mais fundas, rigidez nos ombros. Senhor Ravelli, como está se adaptando à nova função? Muito bem, obrigada. Silêncio constrangedor. O engenheiro-chefe sentia a tensão. Ótimo. Continue o bom trabalho. Enzo se virou e saiu. Mas Camila viu como os ombros dele se curvaram quando pensou que ninguém olhava. Desenvolveram uma dança de evitação. Quando ele chegava, ela ia a outro pavimento. Quando ela estava na reunião, ele esperava do lado de fora. Mas era impossível evitá-lo completamente. Na segunda-feira da 3ª semana, Camila estava sozinha no escritório da obra quando Enzo entrou. Era quase 7 da noite. Desculpe, não sabia que você ainda estava aqui. Não precisa. Camila salvou o arquivo. Já estava terminando. Enzo permaneceu na porta observando cada movimento dela. Camila? Não.
Ela se levantou, pegando a bolsa. Por favor, não torne isso mais difícil. Quando passou por ele, seus braços se esbarraram. Um toque mínimo, acidental, mas suficiente para fazer os dois pararem. Camila fechou os olhos, respirou fundo e continuou andando. Naquela noite, sozinho no apartamento, Enzo se serviu de uísque e foi para a varanda. Não conseguia ver nada além do rosto de Camila. A dor nos olhos dela quando descobriu a verdade. Era quase engraçado. Havia passado 15 anos planejando vingança contra Roberto Almeida. 15 anos construindo um império para destruir o homem que traíra sua família. E no final, quem acabou sendo o traidor foi ele mesmo. A memória veio sem aviso, como sempre acontecia quando bebia. Tinha 12 anos quando ouviu a discussão entre os pais. Escondido no topo da escada, viu o pai chorando, a primeira e única vez. Roberto levou tudo, Marina. Os contratos, os projetos, até a Sofia. Sua mãe tentando consolar com palavras que ela mesma não acreditava. Vamos reconstruir, Antônio. Mas eles não conseguiram. O pai nunca se recuperou da traição do melhor amigo. Passou anos amargo, desconfiado, ensinando ao filho que o mundo era perigoso. Nunca confie completamente em ninguém, Enzo, nem mesmo em quem você ama. O pai morreu aos 52 anos de infarto. O médico disse que era o coração, mas Enzo sabia que havia sido a traição. E ali estava ele, 20 anos depois, repetindo o ciclo. Havia se tornado exatamente o tipo de homem que odiava. Manipulador, controlador, alguém que machucava quem não merecia. No espelho do banheiro, viu o rosto do pai. A mesma amargura, a mesma solidão autoimposta. A diferença era que seu pai havia sido traído. Enzo havia se tornado o traidor. No dia seguinte, apareceu na obra mais cedo. Encontrou Camila conferindo materiais, anotando numa prancheta. Ela o viu e fez menção de se afastar, mas ele se aproximou. Camila, espera. Ela parou, mas não se virou. Eu sei que te magoei, mas preciso que você saiba uma coisa. Camila se virou devagar, olhos guardados. O que eu senti por você foi real. O beijo foi real. Foi a coisa mais verdadeira que já experimentei. Ela o olhou por um longo momento, mas não foi suficiente para você ser honesto comigo desde o início. Não, a honestidade crua pareceu surpreendê-la. Então não muda nada, Enzo. Ela se afastou, deixando-o sozinho entre pilhas de cimento, com a certeza amarga de que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. E que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. O telefone tocou às 6h30 da manhã. Camila atendeu meio adormecida, mas a voz desesperada de José a despertou completamente. Camila, você precisa vir agora. Emergência no bloco A. A viga mestra está cedendo. Ela se vestiu em 5 minutos e correu para o carro. Uma viga mestra cedendo significava risco de colapso. Pessoas poderiam morrer. Quando chegou a obra, o caos estava instalado. Operários corriam carregando equipamentos. O barulho de metal se contorcendo ecoava pelo ar. Camila, graças a Deus, José correu até ela. A viga do 10º andar está rachando. Evacuamos todo mundo, mas se ela ceder, mostre-me. Subiram até o 9º andar pela escada de emergência. Camila ouvia os estalos metálicos ficando mais frequentes. A rachadura se espalhava pela estrutura como uma teia de aranha. José, quantos suportes temporários temos? Uns 20. Não vai ser suficiente. Ela observou a estrutura calculando ângulos, distribuição de peso. Precisamos redistribuir a carga antes que ela ceda. Como? Vamos criar uma rede de suporte usando cabos de aço. Camila tirou o telefone. Chama todas as equipes. Soldadores, operadores de guindaste. Todo cabo de aço que conseguirmos. Nas 2 horas seguintes, Camila coordenou uma operação que parecia impossível. Guiou os operários na instalação de uma rede complexa que redistribuía o peso da viga danificada. Era perigoso, improvável, mas era a única chance. Às 9 da manhã, quando o último cabo foi fixado, o som dos estalos parou. Camila se apoiou numa coluna, exausta, mas aliviada. Haviam conseguido. Foi quando viu Enzo chegando.
Ele saiu do carro como um furacão, rosto tenso de preocupação. Quando viu a estrutura de pé, parou como se não acreditasse. Relatório, ele disse para José, mas seus olhos estavam fixos em Camila. A senhorita Varela salvou o prédio, senhor, e provavelmente algumas vidas. Enzo caminhou até ela, subindo os andaimes. Quando chegou perto, Camila viu que as mãos dele tremiam. Você está bem? Foi a primeira coisa que ele disse. A pergunta a pegou desprevenida. Havia preocupação genuína na voz dele. Estou. Enzo olhou para a rede de cabos que ela improvisara. Isso é genial. Como você pensou nisso? Física básica. Redistribuição de forças. Não. Ele balançou a cabeça. Isso é brilhante. Ficaram em silêncio, observando os operários trabalhando. Por que você veio? Camila perguntou. Porque recebi uma ligação dizendo que havia risco de colapso na obra onde você trabalha. Havia algo nas entrelinhas que fez o coração dela apertar. Você podia ter mandado qualquer engenheiro. Podia. Mas você veio pessoalmente. Enzo se virou para encará-la. Você sabe por quê. O ar se carregou daquela eletricidade familiar. Enzo, por que você não fechou a empresa? A verdade. Ele ficou em silêncio, observando a cidade. Porque você me mostrou que havia algo aqui que valia a pena preservar. A empresa? As pessoas. Ele a olhou. Pessoas como você, que se importam com o que fazem, que veem mais do que números e lucros. Camila sentiu algo se mover dentro do peito. Então você confiou em mim. Confiou que eu faria a diferença. Sempre confiei. Mesmo sabendo que eu poderia descobrir a verdade. Principalmente por isso. Eu não entendo. Enzo se aproximou. Você me fez querer ser um homem melhor. Isso me assustou. Me assusta ainda. Enzo, eu sei que estraguei tudo. Sei que te magoei. Mas desde que você saiu daquele escritório, não consigo parar de pensar no que poderia ter sido diferente. Camila sentiu os olhos arderem. Você me mentiu desde o primeiro dia. Menti, ele não negou. Mas o que senti por você, isso nunca foi mentira. Um operário gritou sobre os cabos estarem seguros. Camila se afastou, tentando recuperar o controle. Eu preciso ir. Supervisionar os reparos. Camila. Ela parou, mas não se virou. Obrigado por salvar a obra, por me mostrar que ainda existe esperança. Para a obra ou para você? Enzo sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em semanas. Para os dois. Camila desceu com o coração apertado e a mente confusa. Pela primeira vez desde que descobrira a verdade, havia visto algo no olhar dele que a fez lembrar por que se apaixonara. E isso a assustava mais do que qualquer viga prestes a ceder. Porque algumas estruturas, quando começam a rachar, são impossíveis de ignorar. Às 9 da noite, Camila estava fazendo chá quando a campainha tocou. Ela não esperava ninguém. Olhou pelo olho mágico e sentiu o coração disparar. Enzo estava no corredor, terno do trabalho, gravata afrouxada, cabelo desalinhado. Havia algo diferente nele, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto. Como você conseguiu meu endereço? Você trabalha para mim, Camila. Eu sempre tive acesso, mas nunca quis invadir seu espaço. Hoje, eu só não consegui ficar longe. Ela o observou por um momento. Via que ele havia lutado consigo mesmo antes de vir. Entre. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Sofá bege, almofadas coloridas, plantas nas janelas. Era Camila em cada detalhe. Você quer um chá? Não. Ele se virou para ela. Quero a verdade. E quero que você ouça a minha. Camila se sentou no sofá. Enzo permaneceu de pé, andando de um lado para o outro. Eu comprei a Almeida por vingança, ele disse. Roberto Almeida era sócio do meu pai. Melhor amigo. Padrinho de batismo. Quando eu tinha 12 anos, ele desapareceu com metade dos contratos da nossa empresa. E com a secretária do meu pai. Camila apenas escutou. Meu pai nunca se recuperou. Morreu aos 52 anos, amargo e desconfiado. Me ensinou que as pessoas sempre vão te trair se você der a chance. Enzo parou e a encarou. Eu passei 20 anos planejando destruir tudo que Roberto construiu. E quando consegui comprar a empresa dele, eu ia fechar tudo.
demitir cada funcionário, demolir cada prédio. Mas você não fez isso. Não. Ele se aproximou. Porque te conheci. Porque você me mostrou que havia coisas ali que valiam a pena preservar. Camila sentiu os olhos arderem. Você me desestruturou, Camila. Desde o primeiro momento que te vi, você virou meu mundo de cabeça para baixo. E eu lutei contra isso. Por quê? Porque confiar em alguém sempre foi impossível para mim. Porque deixar alguém entrar na minha vida significava dar a essa pessoa o poder de me destruir. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos dela. Mas aconteceu do mesmo jeito. Eu me apaixonei por você. Camila fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Eu sei que te magoei. Sei que quebrei sua confiança. Mas o que senti por você é a coisa mais real que já existiu na minha vida. Ela abriu os olhos e o encontrou olhando com uma intensidade que tirou seu fôlego. Você me machucou, ela sussurrou. Eu sei. Mentiu para mim desde o primeiro dia. Eu sei. Mas eu... Ela hesitou, a voz quebrando. Eu não consegui esquecer o que senti quando você me beijou. Não consegui esquecer você. Algo mudou no ar entre eles. A tensão explodiu como uma represa se rompendo. Enzo segurou o rosto dela com as duas mãos, os polegares secando as lágrimas. Camila... Ela não o deixou terminar. Se inclinou e beijou, com urgência, com fome, com todo o desejo reprimido. O beijo foi diferente do primeiro. Não havia hesitação. Era pura entrega. Era a explosão de tudo o que foi contido. Tudo o que foi silenciado. Enzo a puxou para mais perto, os dedos se entrelaçando nos cabelos dela. Camila gemeu baixinho e o som fez algo se romper dentro dele. Ele a ergueu do sofá, nunca interrompendo o beijo, e ela envolveu as pernas na cintura dele. Caminharam até o quarto tropeçando, rindo baixinho entre beijos. No quarto, a urgência deu lugar à reverência. Enzo a colocou de pé ao lado da cama e a olhou como se ela fosse uma obra de arte. Suas mãos tremiam quando tocaram o rosto dela, deslizaram pelo pescoço, pararam nos botões da blusa. Tem certeza? Ele perguntou, a voz rouca. Em resposta, ela guiou as mãos dele até a pele sob a blusa, um gesto de permissão que fez o coração dele disparar. A roupa desapareceu devagar, cada peça revelada com beijos e carícias. Quando finalmente se deitaram, pele contra pele, Camila sentiu como se estivesse em casa. Enzo a olhava como se ela fosse tudo, como se fosse sua salvação e perdição. Você é tão linda, ele sussurrou a voz quebrada de emoção. As mãos dele exploraram cada curva com reverência, que a fez arrepiar. Ela arqueou as costas quando ele beijou a base do pescoço, os dedos dela se cravando nos ombros dele. Quando finalmente se uniram, foi como se duas peças quebradas tivessem se encaixado. Os movimentos eram lentos, profundos, silenciosos. Uma dança que falava de todo o amor guardado, toda a dor que agora se transformava em cura. Camila enterrou o rosto no pescoço dele, a respiração descompassada, pequenos gemidos abafados. Enzo segurava o rosto dela, forçando-a a olhar nos olhos dele. Olha para mim, ele pediu. Quero ver você. E ela olhou, sem máscaras, sem defesas, completamente entregue. Quando o mundo explodiu ao redor deles, foi de mãos dadas, olhos nos olhos, como se fossem a única coisa real no universo. Depois permaneceram abraçados em silêncio, a respiração se acalmando. Enzo tocou o rosto dela com os dedos, como se ainda não acreditasse. Você é minha verdade, ele sussurrou. Camila fechou os olhos e sorriu, sem qualquer resistência. E você é a minha. Eles adormeceram entrelaçados, o corpo dela encaixado no dele, como se tivessem sido feitos um para o outro. E pela primeira vez em 20 anos, Enzo Ravelli adormeceu em paz. Porque havia encontrado seu lar. E esse lar tinha nome, olhos castanhos, e cheiro de Camila Varela. Uma semana depois, Enzo convocou uma reunião geral na sede da empresa. Era quinta-feira de manhã, e o auditório estava cheio. Diretores, engenheiros, arquitetos, funcionários de todas as áreas. Até mesmo equipes das obras haviam sido chamadas para a apresentação.
Camila estava sentada na terceira fileira, ainda sem entender exatamente o que estava acontecendo. Enzo havia pedido para ela estar presente, mas não dera detalhes sobre o motivo da reunião. Quando ele subiu ao palco, o silêncio tomou conta do ambiente. Enzo Ravelli sempre causava esse efeito. Sua presença comandava a atenção naturalmente. Bom dia a todos. Sua voz ecoou pelo auditório. Hoje quero compartilhar algumas mudanças importantes na estrutura da nossa empresa. Ele caminhou até o centro do palco, as mãos nos bolsos, postura confiante, mas relaxada. Como vocês sabem, há alguns meses adquirimos a construtora Almeida. O plano inicial era encerrar suas operações. Hoje estou aqui para anunciar não apenas a continuidade da Almeida como nossa subsidiária, mas também a retomada de um projeto que quase foi demolido. Uma apresentação apareceu no telão atrás dele. Era o projeto da Vila Olímpia, a mesma obra onde tudo começou. Este projeto será nosso carro-chefe para os próximos 2 anos. Um empreendimento residencial que vai redefinir os padrões de qualidade na Zona Sul. Murmúrios se espalharam pela plateia. Era um projeto ambicioso que exigiria investimento pesado. Para liderar este projeto, promovo oficialmente a engenheira Camila Varela ao cargo de engenheira-chefe de projetos especiais. O coração de Camila parou. Ela sentiu todos os olhares se voltarem para ela, mas não conseguia se mover. Camila, pode subir aqui, por favor? As pernas dela tremiam quando se levantou. Caminhou até o palco sob aplausos, ainda em estado de choque. Quando chegou ao lado de Enzo, ele se virou para ela com um sorriso que era apenas dela. Senhoras e senhores, ele disse, voltando-se para a plateia, quero que conheçam a mulher que salvou não apenas uma obra da nossa empresa, mas que também me ensinou que nem sempre a vingança é o melhor caminho. O silêncio no auditório era absoluto. Camila Varela não é apenas uma engenheira excepcional. Ela é a pessoa que me mostrou que confiança não é fraqueza, que perdão não é derrota, e que às vezes as melhores decisões que tomamos na vida são aquelas que nosso coração toma por nós. Camila sentiu os olhos arderem. Nunca imaginou que Enzo seria capaz de se expor daquela forma diante de tantas pessoas. Este projeto não é apenas sobre construir prédios, é sobre construir pontes entre o passado e o futuro, entre a dor e a cura, entre 2 empresas que agora são uma só. Ele se virou para ela novamente. Camila, o projeto é seu, a equipe é sua, e se você me deixar, o futuro também é nosso. Os aplausos explodiram no auditório. Pessoas se levantaram, algumas chorando de emoção. Camila olhou para Enzo e viu nos olhos dele o homem que se apaixonara por ela na obra, vulnerável e real. Obrigada, ela sussurrou, só para ele. Obrigado você, ele respondeu, por me salvar de mim mesmo. 3 meses depois, eles estavam em uma praia em Búzios. Era sábado de manhã e a praia estava quase vazia. Apenas algumas pessoas caminhavam pela areia, crianças brincavam na beira da água, casais aproveitavam o sol. Camila estava deitada numa canga, usando um biquíni azul marinho e óculos escuros. Enzo estava ao lado dela, finalmente sem camisa social, apenas com um short de praia e a pele dourada pelo sol. Não acredito que você nunca tinha vindo a Búzios, ela disse, virando-se para ele. Nunca tive tempo para a praia. E agora? Enzo sorriu, puxando ela para mais perto. Agora eu tenho você para me lembrar que existem coisas mais importantes que reuniões. Eles passaram o dia caminhando na praia, nadando, rindo de coisas bobas. Enzo ensinou Camila a jogar frescobol. Ela o ensinou a fazer castelos de areia que não desabavam. No final da tarde, quando o sol começou a se aproximar do horizonte, eles caminharam até a beira da água e se sentaram na areia molhada. Sabe o que eu estava pensando? Camila disse, observando as ondas quebrarem aos pés deles. O quê? Que talvez a gente devesse comprar uma casa aqui, um refúgio, um lugar só nosso. Enzo sorriu. Com uma oficina para você projetar suas obras revolucionárias e um escritório para você administrar seu império sem gravata. Eles riram, e Enzo segurou a mão dela entrelaçando os dedos. Camila, eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras,
simples, diretas, verdadeiras. Eu também te amo, ela respondeu, virando-se para beijá-lo. O beijo foi doce, calmo, cheio de promessas. Quando se separaram, ficaram em silêncio, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. As ondas lambiam seus pés descalços. O vento bagunçava os cabelos de Camila. Enzo olhou para ela, cabelos soltos ao vento, rosto corado pelo sol, sorriso livre de qualquer preocupação, e sentiu uma paz que nunca tinha experimentado. Pela primeira vez em 35 anos, não estava pensando no passado ou se preocupando com o futuro. Estava simplesmente ali, naquele momento, com a mulher que amava. Em que você está pensando? Camila perguntou, percebendo que ele a observava. Em como sou sortudo. Por quê? Porque encontrei você. Porque você me perdoou. Porque, de alguma forma, conseguimos construir algo belo a partir de uma história que começou toda errada. Camila apoiou a cabeça no ombro dele. Sabe qual é a parte mais bonita? Qual? Que estamos só começando. O sol finalmente tocou o mar, criando um caminho dourado na água. Enzo beijou o topo da cabeça de Camila e fechou os olhos. O passado, enfim, havia deixado de doer. O futuro estava ali, na forma de uma mulher que o ensinou que o amor não era fraqueza. Era a maior força do mundo. E eles tinham uma vida inteira para construí-lo, tijolo por tijolo, beijo por beijo, dia após dia. Juntos. Se essa história tocou seu coração, curte, se inscreve e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, o amor encontra um jeito de voltar. Mais maduro, mais verdadeiro, sem máscaras, sem medo, apenas com a coragem de perdoar, de confiar de novo. E com a promessa mais bonita de todas, a de recomeçar, de alma limpa,